Tô uma bagunça. Bom dia! Ó, tá vendo? Quando eu venho pra frente, o fundo fica claro, não dá pra ver nada. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, gente! Tudo bem? Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Hoje eu vou falar do que eu chamo que o buraco é mais embaixo, que é aquilo que atrapalha a gente vai mandando um monte de coraçãozinho aí, aquilo que atrapalha a gente de crescer, aquilo que em nós nos atrapalha de crescer. Então, da outra semana eu falei sobre o que te atrapalha não, porque você não cresce. Hoje eu vou falar sobre o que em você te atrapalha de crescer. O que em você. Nossa, duro que eu não consigo ver nada do que... Olha lá, olha que estranho. Não tô conseguindo fixar o comentário, mas tá tudo bem. Bom dia, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Olha que vista bonita. Olha que... Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olha só que vista bonita. Ontem eu postei, muita gente me perguntou onde era o nome e tal. E nós estamos em Riviera, não sei se você já veio pra cá. Olha só, que coisa linda. Já é a terceira vez que eu venho nesse condomínio. É um condomínio super simples, com preço ok, super bacana. E é bem pé na areia mesmo. Assim, sai daqui, olha só as piscinas. Olha só o meu apoio. O meu apoio de celular. Meu sogro olhou e falou assim: nossa, o que você vai fazer? Você vai tomar um uísque? Bom dia, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Ai, eu fiquei ansiosa para essa live. Tão gostoso fazer assim. Olha aqui, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou mostrando pra vocês, tá vendo? Olha lá as montanhas, hoje eu postei uma... Olha só que lindo, lá no fundo. Bem bonito, né? Olha, então vamos lá. Vamos falar do que interessa. Vamos falar do que interessa, porque se a gente não cresce, a gente não faz o nosso negócio crescer, a gente não viaja, não é verdade? Muita gente aí já, nossa, quase 30 pessoas. Eu vou pedir para vocês mandarem avião, porque como na semana passada eu quero que tenha mais e mais pessoas aqui. Então, pelo menos 2 pessoas. Manda um aviãozinho para 2 pessoas que você conheça e que você sabe que precisa crescer. E vamos começar. Eu abri uma caixa de perguntas e falei, bom, esse vai ser o aquecimento da nossa live, né? E aí eu perguntei o que é que em você te atrapalha de crescer. E aí várias pessoas falaram várias coisas. Medo, perfeccionismo, resistência, procrastinação foi o que mais eu recebi. Me comparar com os outros, perfeccionismo, já falei, muita gente mandou também, mas acho que o top 10 foi perfeccionismo. Se você aí é perfeccionista, dá um salve, escreve aí só para eu ter essa noção. Eu sou perfeccionista ou eu tenho dificuldade com isso. Vai colocando aí as dificuldades de vocês, aquilo que você acha que em você te atrapalha de crescer, de fazer o seu negócio crescer, e a gente vai discutir sobre isso. Medo, falta de disciplina, insegurança, medo de colocar o meu valor, constância, falta de foco. Ai, eu devia ter um tripé, porque aí fica assim, aí vocês... Eu sei... Olha lá. Melhor. Essa vista, porque assim, ó, não fica tão bom, mas tá bom, tá ótimo. Tá? Então eu vou pedir... Você é o... Ah lá, eu sei que a Kai é perfeccionista, mas isso... Eu vou pedir pra você colocar aquilo que te atrapalha, né? Cada um aquilo que você vê, que você enxerga, que acaba te atrapalhando na sua opinião. E a gente vai falar sobre isso. E por quê? Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o que em você te atrapalha de crescer.
fora, assim. O que em você te atrapalha de crescer. Porque o que acontece? Na semana passada eu respondi várias perguntas, né? Todo mundo me mandou mensagem. Ah, Adriele, eu acho que a minha dificuldade é essa. Eu acho que eu não consigo organizar a minha empresa para contratar. Qual é o momento certo de contratar? Eu estou começando e não sei o que fazer. Não sei por onde começar. E aí vem todas essas perguntas. E eu costumo dizer que o buraco ele é mais embaixo. Porque quando a gente não consegue fazer alguma coisa, isso significa que alguma coisa em nós nos atrapalha. Só que às vezes a gente acha que a gente sabe. E na maioria das vezes a gente não sabe. Aquilo que mais nos atrapalha de crescer, a gente não enxerga. E a gente não tem uma clareza palpável. Por exemplo, aqui eu vou falar hoje sobre comportamentos e sobre perfil. O que é perfil e o que são os comportamentos? Geralmente alguém me manda uma mensagem e eu falo, olha, isso tem muito a ver com o seu perfil. E o perfil é um conjunto de comportamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tende a procrastinar mais, ela tem outras características que também a fazem procrastinar. Então, tudo isso, quando você começa a ter noção dessa dimensão, das características que você tem, daquilo que é o seu perfil, da forma com que você lida com as coisas, quando a gente tem essa noção, isso nos facilita no processo de desenvolvimento. E quando eu falo processo de desenvolvimento, isso significa que é capaz, é muito possível, porque isso aconteceu comigo, eu sou um exemplo vivo disso, da gente mudar algo que nos atrapalha. Porque, por exemplo, eu, Adriele, eu sou a Adriele e eu sou um conjunto de comportamentos. Cada um de nós aqui somos um conjunto de comportamentos. Como você reage a uma situação, como você lida com uma situação, quando alguém briga com você ou te dá uma resposta muito bruta, como é que você reage? Né? Quando um funcionário não faz aquilo que você quer, como é que você reage? Quando o seu patrão te chama atenção, como é que você reage? Como é que você lida com as situações? E isso tudo é o seu conjunto de comportamentos. Cada um de vocês que estão aqui, são um conjunto de comportamentos. E nós somos extremamente diferentes. Então, em várias situações, o meu comportamento ele vai trombar com o seu e o seu comportamento vai trombar com o meu. E a nossa vida profissional, ela é um constante se relacionar. Então, a todo momento eu estou me relacionando com clientes, eu estou me relacionando com possíveis clientes, eu estou me relacionando com funcionários. A gente é um constante se relacionar. E quando você entende quais são os seus comportamentos com clareza, e você também entende como as pessoas elas se comportam, isso facilita muito o seu crescimento. E tudo começou, eu vou contar um pouquinho para quem não conhece muito da minha história. Tudo começou na minha vida, eu comecei a empreender justamente por isso. A minha formação é recursos humanos, eu fiz pós-graduação também em gestão de pessoas, sempre fui apaixonada por estudar sobre pessoas. E aí chegou um momento que eu comecei a me conhecer. E esses dias eu vi um documentário sensacional, inclusive que eu acho que o Ítalo Marcilli, né, era um grupo de pessoas extremamente inteligentes. E aí o Ítalo Marcilli falou, o que é sucesso para você? Foi perguntado. E aí o Ítalo Marcilli falou que sucesso para ele começa a partir do momento que você mergulha dentro de você para se conhecer. Porque sucesso é autoconhecimento. E eu digo para vocês se conhecem muito pouco. Vocês se conhecem muito pouco. A gente se conhece muito pouco. E aí, eu comecei esse processo de estudar muito sobre as pessoas lá na faculdade, na pós-graduação. E eu comecei a me entender, a buscar formas de me entender, de me enxergar. E aí eu descobri que eu tinha um perfil, que é um conjunto de comportamentos que me fazia ser uma pessoa insegura. Só que quando eu descobri isso, eu não me enxergava assim. Eu não achava que eu era assim. Eu falava, não, eu não sou insegura, eu não tenho dificuldade para tomar decisão.
eu tinha essa sensação que eu não era assim. E isso acontece muito. Tem o cliente que quando a gente faz análise de perfil, ele vira pra mim e fala assim, não, eu não sou assim, eu não sou. E aí eu digo, essa é a parte de você que você não vê. E essa parte de você que você não vê e não tem clareza, ela pode te atrapalhar a vida toda. Ela pode te atrapalhar não só no âmbito profissional, porque aqui eu falo da questão profissional, mas ela pode te atrapalhar em outras áreas, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu relacionamento com as pessoas da sua família, no seu crescimento, porque crescimento é mudança e não tem como mudar se eu não sei aquilo que precisa ser mudado. Então entra em várias áreas da nossa vida. Bom dia para você que está chegando agora. O objetivo foi alcançado, já estamos com 48 pessoas. É isso aí. Entende, gente? Então, assim, são muitas questões. E aí, eu comecei todo esse processo e desenvolvi um projeto para ajudar as pessoas na gestão de carreira. E claro que o início do meu trabalho, né, quando a pessoa ela me procurava, a primeira parte do trabalho era fazer a parte de autoconhecimento para desenvolver essa pessoa. Então, era todo um processo de colocar tudo para fora, quem era, os comportamentos, os talentos, tudo, para aí a gente começar a ajustar e colocar isso num plano de ação para que essa pessoa pudesse fazer a carreira dela crescer, pudesse dar passos. E ok. Só que aí eu comecei a ter muita procura de empresários, porque aí eu comecei a descobrir que os empresários tinham várias dificuldades e não conseguiam crescer, e aí eu comecei a atender mais empresários. Por isso que a primeira parte do meu trabalho, quando alguém me procura, eu pergunto qual é o seu problema. E esse qual é o seu problema é a ponta do iceberg. Driele, eu não consigo fazer a minha empresa dobrar o faturamento. Já faz 5 anos que nós estamos nesse faturamento. Driele, eu trabalho sozinho e eu não consigo contratar mais funcionários, então eu não consigo crescer. Eu tô por aqui, eu tô cansada. Talvez essa seja a sua realidade. Driele, eu te procurei porque eu tenho medo de passar o meu valor, o meu preço para as pessoas. Driele, eu te procurei porque eu não sei me vender, eu não sei vender o meu peixe. Driele, eu te procurei porque eu já quebrei, porque eu não consigo administrar as finanças. E toda vez que alguém me traz uma situação dessa, isso é a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Porque o buraco, ele é muito mais embaixo. É uma característica comportamental sua. Opa, apagou aqui pra mim. É uma característica comportamental sua que atrapalha você de desempenhar, de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, até para que vocês possam se compreender. Porque isso tudo é muito... não que seja complexo, mas eu teria que ficar falando com vocês sobre muito tempo, né? Por isso que na mentoria o meu maior módulo é para falar sobre gestão de si, né? Que é a primeira parte. Então, assim, eu tenho uma cliente que eu atendi, inclusive eu postei esses dias para vocês. Eu vou contar a história dela aqui, que ela mesma já contou das minhas redes sociais, que é a Mayra. A Mayra Gutierrez, se você começar a seguir a Mayra Gutierrez hoje, você vai ver que ela tem uma empresa com muitos funcionários, ela tem uma confecção, uma marca própria, e a empresa dela cresceu muito, muito mesmo nos últimos 1 ano e meio, né? Eu comecei a atender ela mais ou menos nesse tempo. E quando ela me procurou, e ela era minha amiga, nós estudamos juntos no colegial, e ela tinha amizade com uma outra pessoa que eu atendia, que a gente se conheceu na caminhada profissional, e falou, Mayra, procura a Dri, ela é sua amiga, procura ela pode te ajudar e tal. Eu comecei a atender a Mayra. E a Mayra tinha um histórico que, assim, a empresa dela não crescia e ela já tinha quebrado, se eu não me engano, 2 vezes. E quando ela chegou, ela trabalhava com o esposo. E quando ela chegou pra mim e começou a mostrar toda a dificuldade que ela tinha para fazer a empresa dela crescer, que ela era muito insegura, eu já comecei a fazer um mapeamento do que aquilo que ela tinha, né, as características, os comportamentos, atrapalhava o processo dela de crescimento.
E a gente começou a fazer ajustes. Ajustes aonde? No negócio? Não. Primeiramente, na Mayra. Por quê? Gente, presta atenção, anota isso e cola na geladeira. Para que você tenha um resultado bom, né? Porque resultado pode ser negativo ou positivo, mas para que você tenha um bom resultado, um resultado positivo, para que você consiga mensurar isso, né, financeiramente falando, a mudança ela tem que começar aqui. Para que eu tenha alguma coisa, antes eu preciso ser alguém que faça aquilo que é necessário para que eu tenha alguma coisa. Então não tem como começar o processo inverso. Muitas vezes, muita gente que eu atendo, muita gente quer ter, me procura porque quer ter, eu quero ter. Né? Eu quero ter esse resultado, eu quero ter essa grana, eu quero fazer essa viagem, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter uma empresa cheia de funcionários, enfim, eu não sei o que você quer ter, né? Isso entra tanto em material ou não, mas antes de você ter alguma coisa, você precisa ser alguém, ser essa pessoa. E quem é você? Exatamente, Tainá. E quem é você? E aí... a gente começou esse processo com a Mayra e ela era uma pessoa extremamente insegura. E para os inseguros que estão aqui, insegurança é um comportamento dentro de um conjunto de características que compõem um determinado perfil. A pessoa que ela é insegura, ela consulta muitos outros porque ela busca segurança em outras coisas. Ela não tem facilidade em tomar decisão por ela mesma. Sabe assim, ó, eu vou fazer, é isso que eu penso, é isso aí, eu vou fazer, toma decisão. Não é uma pessoa prática que você dá 10 possibilidades, ela exclui, isso, 0. Né? É uma pessoa que não consegue se vender, que precisa acreditar que merece que o sucesso vale a pena. A pessoa que tem uma característica insegura tem várias outras características, vários outros comportamentos que estão junto com essa insegurança. E é isso que compõe um determinado perfil de pessoa. Inclusive, o meu perfil, já falei isso aqui, o meu perfil de comportamento principal, né? Porque isso não tem como, gente, eu fazer aqui, eu já falei. Dentro do meu trabalho, cada cliente, mentoria online, independente, passa por um processo de testes, de análises. Você vai passar e vai fazer uma análise que vai mostrar qual é o seu perfil, quais são os seus comportamentos, tudo. É um xerox interno, né? Inclusive hoje eu uso eu busquei e tenho isso dentro do meu trabalho, que eu acho que assim, poucas pessoas trabalham do jeito que eu trabalho, isso faz total diferença. E o meu principal comportamento o meu perfil principal que mais se sobressai é esse perfil de pessoas inseguras. Então eu sou, como eu falei um pouquinho no comecinho da live, eu tenho todas essas características. Eu tinha dificuldade de acreditar que eu merecia e que o sucesso era pra mim, olha só. E aí, a Mayra, com todas essas características, ela fez uma análise de perfil, ela se olhou, ela se viu e ela percebeu, tô com um papel aqui que eu fiz uma colinha para anotar tudo que vocês falaram, e ela percebeu que ela precisava ajustar algumas coisas para que isso refletisse no negócio dela. É o que eu já falei aqui. O nosso negócio, ele é reflexo de quem a gente é. Então, você imagina uma pessoa insegura, com todas essas características comportamentais. Olha, eu tô falando rápido, eu tomei um café, tô acelerado. Com todas essas características comportamentais, imagina essa pessoa, qual é o reflexo, o impacto que essa pessoa vai ter na estrutura de negócio. O negócio ele vai enrolar para crescer, porque é uma pessoa que não consegue tomar decisão rápida, é uma pessoa que procrastina. A procrastinação, ela vem da insegurança. Geralmente quem é inseguro é procrastinador. Às vezes a pessoa começa a conversar comigo, ela fala, eu sou assim. Aí eu falo, você é assim também? Você é assim também? Como você me conhece? É porque eu entendo de perfis, né? E eu ensino tudo isso dentro da mentoria. Por quê?
porque eu ensino você também a aprender sobre o outro para que você possa lidar com o outro. Eu acho que o ponto alto aí de um processo para que uma empresa cresça é você se entender e entender sobre o outro. Porque independente do que você vá fazer, se você tem uma clareza grande de quem você é, dos seus comportamentos e dos comportamentos das pessoas, fica muito mais fácil você crescer. Porque um negócio, ele se dá totalmente no relacionamento. Falei isso no comecinho da live. Gente, eu tô acelerada, tá? Essa sou eu porque eu tomei café. Eu tô falando muita coisa aqui. Eu tenho uma cabeça meio criativona, então às vezes eu volto, eu vou, então... Quem já convive comigo tá acostumado com esse meu jeitão de ser. Se eu dar uma volta e me perder no que eu tava falando, vocês me puxam a orelha aqui. Então vamos lá. Aí voltando na Mayra, né? Que eu tava falando com a Mayra. Da Mayra. Aí a gente fez todas as correções. E olha só, uma coisa que eu quero trazer pra você. Vai anotando todos os insights que você tiver dessa live, porque depois vocês vão me contar, tá? Isso vai me ajudar muito e vai te ajudar a validar também. O que é que eu aprendi dessa live? O que é que eu aprendi com tudo aquilo que a Adriele falou? É importante anotar, porque aí você valida, né? E leva pra sua vida. Não adianta nada você ficar sentado aqui me ouvindo falar e não pegar isso que você gerou de insight e não levar pra sua vida, né? Não adianta, senão a gente não tem ação e aí a coisa não acontece. E voltando, o perfil da Mayra inseguro, e ela tinha algumas outras características também, de desorganização. Olha que interessante. Isso fazia o negócio dela não crescer rápido, porque ela não conseguia tomar decisão, né? Assim que acontece. E como ela era uma pessoa desorganizada, o que acontece? Quando eu falo de estrutura de negócio, você imagina uma empresa que precisa ter o financeiro acontecendo, porque o financeiro é o que mede o resultado e o que te dá segurança. Quando eu falo de finanças, os números, isso te dá segurança. Gente, uma pessoa insegura tem que calcular tudo que entra, tudo que sai, porque com os números você consegue fazer projeção do futuro, qual que é a média de vendas, como que eu posso me planejar, enfim. Os números nos dão muita segurança. E a Mayra, por ser desorganizada, ela não fazia as finanças da empresa. E o que acontecia? Toda vez ela começava a crescer, ela era marqueteira, então ela vendia bastante, né? Ela vendia muito, só que ela não conseguia tomar decisão para crescer, para ampliar, e ela era desorganizada, então ela não administrava as finanças. O que acontecia com o negócio? O que acontecia com o negócio? Quebrava. Quebrou uma, quebrou duas, eu não sei se quebrou 3. Então é nítido que eram as características da Mayra, os comportamentos da Mayra como pessoa que atrapalhava toda a estrutura de negócio dela. Entende essa relação? E aí a gente começou um trabalho onde ela enxergou tudo isso, porque no dia a dia, na rotina, gente, a nossa vida, ó, minha vez, estou falando aqui, a nossa vida, ela é muito corrida, nossa, hoje, a gente vive numa era, né, onde há uma necessidade muito grande, interna e externa, de produtividade. Então a gente precisa ser produtivo pra caramba, tal. E aí isso faz com que a gente não se olhe. E esse não se olhar, não parar para se olhar, para se conhecer de uma forma profunda, é o que nos impede de crescer. É o que nos impede de crescer. Então, o maior problema que nós temos está dentro de nós. O motivo pelo qual o teu negócio não é maior, a tua vida profissional não é melhor, você não tem os resultados que você gostaria de ter, o maior motivo está aí dentro de você. É sempre assim. E tem muita gente que me procura e fala: Adriele, eu quero aprender sobre marketing, eu quero aprender sobre vendas. Você ensina a gente a administrar o nosso negócio na parte financeira? E sim, a gente entra nessas coisas. Mas antes disso eu trabalho o ser, né? É o ser que precisa ser mudado. E quando eu falo ser mudado, não é você se transformar numa pessoa que você não é.
Não é isso, gente. Você não precisa ser alguém que você não é. Você não precisa ter um perfil perfeito para esse novo mundo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Quando a gente se encontra, quando a gente faz esse processo profundo de autoconhecimento, você simplesmente se encontra com a sua essência. E quando você se encontra com a sua essência, são os pequenos ajustes em nós que fazem toda a diferença. Os pequenos ajustes. Inclusive, quando eu comecei a levar todo o meu trabalho, todo o meu estudo para a prática com os clientes, falava-se muito o movimento do... Fugiu a palavra agora. O movimento do... depois volta. Enfim, mas a gente vive um movimento onde, escreva, até muitas coisas que vêm do coaching, assim. Escreva 500 mil, eu posso falar com propriedade porque eu fiz várias formações em coaching. Escreva 80 mil vezes que você é seguro, que você vai se tornar seguro, né? Mais ou menos assim. Esse tipo de mudança agressiva, né, onde a maioria tenta fazer e aí não consegue, isso foi comprovado cientificamente. E quando eu li esse estudo, eu falei, é isso que eu vejo na prática. Porque é muito bonito você ler muita coisa, você ouvir muita coisa, mas na prática a coisa não funciona. Então, eu sempre atendi, né? O meu trabalho, ele foi testado no fogo com todos os clientes. E aí eu vi que algumas coisas que eu aprendi em livro não dava certo na prática. E aí eu fui, esse estudo que inclusive eu vou falar para vocês, ele diz que não é assim, não é uma mudança brusca, não é hoje eu sou assim, amanhã eu vou ser outra pessoa, não é assim, são os pequenos ajustes. O que em você precisa ser ajustado, são esses pequenos ajustes na sua essência que vai te permitir chegar em algum lugar. Faz sentido isso para vocês? Fica tranquilo, eu tô vendo aqui o que vocês estão falando rapidinho. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Eu sei que é muita informação, é muita coisa, né? Eu falei que eu ia falar de análise de perfil, ia trazer um pouco disso pra vocês, de perfil, de comportamento. E eu tô falando bastante coisa aqui. E aí vocês vão me falando se faz sentido. Muita gente falou, depois da análise de perfil, ouvir tudo isso fica muito mais claro. A Lívia, porque a Lívia passou por esse processo agora, né? Muitas pessoas tem muitos clientes aqui, muitas pessoas que eu atendo, muita gente que está que tá fazendo a mentoria online, mais ou menos 1 ano para começar a me movimentar. Jordana, a Gia lá, pessoas que fizeram análise de perfil. E é assim mesmo. Então, voltando, esse estudo, né, que é comprovado, me trouxe essa clareza. Porque eu, Driele, tinha essa questão dentro de mim. Eu pensava, nossa, eu preciso me tornar uma outra pessoa para eu ter os resultados que eu quero. E não necessariamente, não é se tornar outra pessoa, é ajustar aquilo que em você está te atrapalhando. E nós, gente, presta atenção, nós precisamos aprender a separar as coisas. Eu sou a Driele. Eu sou uma pessoa, eu sou esse conjunto de comportamentos, né? Mas esses comportamentos que eu tenho, essas reações que nós temos, né? Que eu tenho perante a minha vida e que você tem perante a sua vida, eles não são você, eles são comportamentos. Se você tem noção que esse comportamento ele te atrapalha em relação a determinada coisa, o que acontece? Você começa a tirar esse comportamento das suas atitudes, da sua vida, fica muito mais fácil. Por exemplo, a primeira parte do processo é você entender os seus comportamentos. Depois que você entende os seus comportamentos e você vê, nossa, por exemplo, eu sou uma pessoa insegura e na minha insegurança eu procrastino. Gente, eu procrastino demais. Eu tendo a deixar as coisas para depois. Só que quando eu entendi isso, esse
comportamento, o que eu fiz? Eu criei formas de não fazer isso, de não ser assim, porque isso me atrapalhava demais de crescer. Hoje eu cheguei onde eu cheguei, eu falo tanto do crescer rápido, né? Esses dias alguém me mandou uma mensagem, você cresceu muito rápido, porque eu identifiquei isso em mim e tratei. Então, toda vez que eu vou empurrar alguma coisa com a barriga, eu falo, opa, Adriele, eu mesma me corrijo, falo, não, você tá procrastinando, e procrastinar te impede de chegar. E eu criei formas, né, de não procrastinar. Mas automaticamente, na minha essência, eu vou ter uma tendência natural de procrastinar. E aí a gente entra em outras coisas, e eu vou falar de mais algumas coisas aqui. Peraí, gente. Nossa, tem tempo ainda, temos mais meia hora e ainda tem uma surpresa. Eu vou colocar uma pessoa aqui para falar com vocês, que me acompanha há um tempo aqui nas redes sociais, que não é minha cliente, não passou por todo esse processo, mas ela acompanha muita coisa que eu falo e ela teve um crescimento muito grande só de me acompanhar por aqui. Então, imagina se ela fosse minha cliente, imagina. E eu vou colocar ela aqui para falar com vocês, para dar o exemplo dela, de como ela começou um negócio do zero e cresceu muito em 2 meses. Até eu postei um depoimento dela aqui, que ela saiu do zero, um faturamento de 50 mil reais em 2 meses. Já tô mandando ver aqui, Thaís, ó. Quando você entende, exatamente. Aí, bom, voltando agora nas perguntas de vocês. Agora eu quero deixar esse tempo, né? Eu vou trazer a Thaís aqui, mas eu quero falar de vocês. Como eu disse, o que eu mais recebi aqui foi comportamentos que atrapalham. Medo, perfeccionismo, resistência, procrastinação, me comparar com os outros, o ser controlador, insegurança, falta de constância, falta de foco. Recebi todos esses comportamentos aqui que atrapalham. E eu quero falar... Bom, deixa eu ver aqui. E eu quero falar, eu vou falar de todos eles em um conjunto, né? Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. E como é que a gente faz para mudar esses comportamentos em nós? Como é que a gente faz para mudar o nosso jeito de ser, para fazer esse ajuste, Adriele? A primeira coisa é entender que aonde estão esses comportamentos na sua rotina. Por exemplo, em quais situações você tende a procrastinar? Em quais situações você tende a ter medo? Em quais situações você é perfeccionista? Nossa, Adriele, em todas, então você é muito perfeccionista. Em quais situações você tende a ter esse tipo de comportamento? É uma análise, gente, não é simples. Eu quero crescer. Não é simples crescer, você precisa estar disposto a primeiramente se analisar e mudar. Então, aonde esses comportamentos, a que esses comportamentos estão atrelados, digamos assim, né? E aí você vai começar a analisar a sua rotina. Nossa, nessa situação eu sinto muito medo. Nesse tipo de situação eu procrastino muito, eu não consigo resolver. Nesse tipo de situação eu não consigo ter constância. E você vai analisar. Entendendo que você tem esse comportamento e ele é muito forte em você, é importante que você tenha muito claro que isso é um fator que te atrapalha. Por exemplo, quando eu entendi o meu perfil, eu peguei todos os comportamentos que me atrapalhavam. Quando eu comecei lá atrás, eu fiz esse exercício comigo primeiramente, e eu anotei e deixei anotado num caderno que eu via sempre, para eu não me esquecer, porque na rotina a gente não percebe. E aí aquilo vai te atrapalhando, e você não chega, e você não faz, e não acontece nada. E aí passa 1 ano, passa 2, e a gente fica reclamando, né? Que as coisas não acontecem pra gente, só acontece pros outros, porque o outro tem sorte, e não é bem assim. E aí você faz essa anotação pra você todos os dias ter que lidar com com as características que te atrapalham. E aí você vai começar a analisar, nossa, essa situação tá me fazendo ter medo. Nossa, olha aqui, eu tô com medo. E o que isso atrapalha você em todo o processo? É preciso fazer uma projeção. E como que a gente faz essa projeção? Gente, é um exercício muito simples. Por exemplo, uma pessoa que tem medo, ela é uma pessoa que dá passos? Ela é uma pessoa que toma decisão? Ela é uma pessoa que cresce?
Não. Então, quando você identifica que você tem um medo de determinada coisa e você pensa no que você quer e você percebe que aquilo te atrapalha, você tem a possibilidade de decidir. Quando a gente identifica o comportamento, é possível tomar uma decisão. Isso é comprovado cientificamente, isso é testado por mim e pelos meus clientes. Você pode tomar uma decisão perante aquilo. Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão e o meu perfil natural inseguro, a minha característica insegura, me faz ter uma vontade gigantesca de perguntar para alguém, porque eu fico perguntando, o que você acha? Né? Pergunto para as pessoas que estão à minha volta. Então, assim, a Nara, que trabalha comigo, as pessoas, o que você acha? Você acha que eu devo fazer assim? O que você acha? Você acha que isso tá bom? Você acha que isso tá legal? E aí eu fico dependendo da opinião do outro. Então, a minha essência me faz querer consultar para eu ter segurança no outro. Toda vez que eu identifico isso, eu paro e falo, não, eu preciso decidir. Peraí, vamos analisar. Eu analiso e eu me forço a tomar uma decisão, né? E isso me faz me tornar, cada dia que passa, uma pessoa mais segura. Então, quando você identifica isso no momento certo, você pode tomar uma decisão. E a cada decisão contrária, presta atenção, a cada decisão contrária que você tem a um comportamento que te atrapalha, isso vai fazendo você a deixar aquele comportamento. Então, o processo de correção, de ajuste, que é a agilidade emocional, né, que a gente chama de agilidade emocional, que é um estudo trazido por Susan David, acho que eu postei aqui esses dias. Ele diz que a primeira coisa é você se conhecer com muita humildade e compaixão. É preciso reconhecer os defeitos, as qualidades, é preciso reconhecer. Porque muitas vezes a gente é orgulhoso. Mas eu não sou assim. Mas eu não sou, eu sou foda, né? E não é, ninguém é. E eu tô aqui abrindo meu coração, expondo toda a minha verdade, quem eu sou, porque às vezes as pessoas acham que eu sou foda. Eu não sou foda, não, tenho muita dificuldade, a coisa é difícil aqui. Eu acho que o meu maior, o que é muito bom em mim é que eu quero melhorar. Eu quero muito melhorar. Se eu identifico que tem alguma coisa que está me atrapalhando, eu luto muito para melhorar aquilo e tirar aquilo da minha rotina, dos meus pensamentos, e isso me faz crescer rápido, né? Então, a primeira coisa é você encarar com muita compaixão e humildade esses seus comportamentos que te atrapalham. Para depois você começar a tomar decisão durante a rotina no seu dia a dia, para ir tirando, né? Você decide. Então, você é uma pessoa e você tem os comportamentos. Quando você vê que você está morrendo de medo de uma coisa, identifica, analisa, eu tenho medo mesmo, eu estou com medo, só que esse medo ele vai me levar a que lugar? E aí você faz uma reflexão e decide, né? Lutar contra esse medo. E aí quando você toma uma decisão, na rotina, a coisa vai acontecendo, vai chegar uma hora que aquele comportamento, ele vai sendo deixado para trás. Ele vai sendo deixado para trás. E aí você vai mudando aquele comportamento. É como a construção de um hábito, só que de uma forma muito mais profunda. Porque, gente, quando a nossa ficha cai, vocês vão concordar comigo, com certeza, porque isso já aconteceu com você. Quando a nossa ficha cai em relação a algo que a gente faz e que atrapalha a gente percebe que isso faz a gente sofrer muito, né? Aquilo que atrapalha a gente faz a gente sofrer. Por mais que a gente faça repetidas vezes, né? Não é bom. E aí quando você percebe isso, quando a tua ficha cai, é automático você querer mudar. E aí você vai lutar contra aquilo, mas tem que analisar diariamente, rotineiramente, porque isso acontece todos os dias. Acontece muito isso com um cliente meu, olha só, esses dias aconteceu com uma cliente minha, não sei se ela tá aqui, advogada. Ela tem um perfil que a gente chama de perfil dominante, é uma pessoa que é impaciente, né? É uma pessoa orientada a resultado. Talvez você aqui seja assim, já se identifique. Uma pessoa orientada a resultado. Então, ela é uma pessoa forte, enérgica. A emoção desse perfil é a raiva, porque é uma pessoa nervosa. Então, assim, não tem paciência, quer pra ontem, quer chegar. E aí,
ela já tinha feito análise de perfil. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, ela já tinha aprendido e tal, já se conhecia, sabia tudo. E ela chegou na minha sala e falou, hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô bem. E eu falei, por que é que você não está bem? Porque eu fiz isso, e aí não veio o resultado, e não sei o que, eu tô desanimada. Quando ela falou isso, eu falei, olha pro teu perfil. Você sabe que o seu perfil é um perfil que tem uma característica da impaciência. E você sabe que a impaciência faz você desistir daquilo que você quer. E quando você desiste daquilo que você quer, você não chega no lugar onde você quer chegar, que é o seu resultado. Aí ela parou e falou, nossa, olha o meu perfil me atrapalhando. Eu falei, Então, muitas vezes, gente, conforme eu acompanho os clientes nas minhas mentorias, quando ele traz uma situação para mim, o meu papel é muitas vezes puxar ele e falar assim, olha só o teu perfil te atrapalhando. Aí a pessoa, nossa, aí ela lembra. Porque na rotina, às vezes, a gente esquece. E aí isso impede de chegar. A impaciência impede você de ser constante. Geralmente uma pessoa que não tem constância, aí uma pessoa me mandou isso. A pessoa que não tem constância é porque ela não tem paciência de se manter num plano, num percurso durante muito tempo. Não deu, ela quer resultado rápido. Então ela tá ali, um mês ela fez um negócio, não rolou, ela não teve resultado, ela muda. Aí não teve resultado, ela muda. O que acontece? Ela nunca vai chegar no lugar onde ela quer chegar. Porque para você chegar em algum lugar, tem que ter paciência, tem que ter constância, tem que ter frequência. Isso, graças a Deus, no meu perfil é muito bom. Porque as pessoas, geralmente, com um perfil inseguro, elas tendem a se manter por mais tempo num plano de ação. Então, olha só que interessante. Dentro do meu conjunto de comportamentos, eu mantive a minha persistência, porque eu sou muito persistente. Se eu quero uma coisa, eu tenho muita paciência. Eu vou até... Eu não... Sabe, gente, não importa o dia que eu vou chegar, eu vou lutar até chegar. Eu sou muito assim, isso é do meu perfil, é uma coisa muito boa que eu conservei. Agora, as outras coisas eu ajustei pra chegar no lugar ideal. Entende? Entende isso? Então, cada pessoa... Cada perfil cada perfil, que é um conjunto de comportamentos, e cada um de nós aqui tem um perfil de comportamento, cada pessoa tem uma forma de lidar com o processo. E quando, presta atenção, quando você desenha o seu planejamento, né? Adriele, eu tô começando janeiro e no dezembro eu quero estar assim. Quando você desenha o seu planejamento, não adianta nada. Por que muita gente planeja e não sai do papel? Por que isso acontece? Olha, gente, acho que eu bati o recorde de live. Não, acho que eu já tive 90 pessoas numa live. Que feliz que eu estou. É muito bom levar tudo aquilo que eu testo, que eu aprendo para as pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Nossa, obrigada por estarem aqui. Tá? Por tirarem um tempo de vocês para fazer outra coisa e estarem aqui comigo. Estou muito feliz. Voltando no que eu estava falando. Então, assim, nesse percurso... Por que muita gente planeja e não consegue? Não consegue. Por quê? Talvez você aqui seja assim. Porque cada um de nós temos uma postura perante ao plano de ação. Cada perfil se comporta de uma forma no plano de ação. Eu tenho cliente incrível isso. E eu ensino isso. Porque quando você entende como o teu perfil se comporta no plano de ação, você não deixa o seu perfil te atrapalhar, gente. Isso é demais. Por exemplo, tem pessoas que elas querem muito resultado, então eu desenho o plano porque eu quero chegar aqui. Só que elas não têm paciência. E não é de um dia para o outro que você tem resultado. Tem que ter paciência, tem que caminhar, mas com paciência. E quando essa pessoa, ela percebe que a impaciência dela, que faz ela, não tem o resultado no primeiro mês, ou desistir, vou fazer outra coisa, tem cliente que abre 10 empresas e nenhuma dá certo, porque não tem paciência para esperar a manga madurar. Não tem paciência para esperar a coisa acontecer. Aí fica atirando para todos os lados, nunca chega em lugar nenhum. Aí essa pessoa tende a desistir do plano. Entende? Então eu tenho esse tipo de cliente e eu já apresento isso pra ele. Eu falo, olha, você tende a se comportar assim. Então, meu amigo, o que você precisa ter? Paciência. Essa pessoa precisa... Eu preciso ter paciência. E a cada passo que ela vai dar, eu vou trabalhando isso com ela. A gente vai trabalhando isso com ela. Tem pessoas que no plano de ação, elas têm muita paciência e persistência, que é o meu perfil. Muita paciência e persistência. Só que o que acontece com essa pessoa na caminhada? Ela é devagar.
ela demora. Então ela tem paciência, ela sabe que um dia vai acontecer. Só que ela demora. E nessa demora ela perde oportunidade, ela não decide rápido, surge um negócio aqui, uma possibilidade dela fazer o negócio dela crescer mais rápido, ela não toma decisão rápida, porque ela não consegue encontrar prioridades, ela olha para tudo que ela tem que fazer, ela não se perde. Então é um perfil que tem paciência, tem constância, só que no plano de ação precisa se esforçar para tomar decisões mais rápidas, precisa decidir caminhar com uma certa rapidez, porque senão perde oportunidade, demora para crescer. E o que acontece com a gente, com o ser humano? Quando a gente demora para crescer, quando a gente demora muito para ver o resultado, a gente desanima. E a gente começa a colocar a culpa em nós. Eu não sou bom, as pessoas não curtem o meu trabalho. A gente precisa ver resultado, gente. O ser humano precisa ter resultado. Porque quando você não tem o resultado, você começa a acabar com você. Nossa, começa a surgir várias minhocas na cabeça. Eu não sou bom. Ai, nossa. Então, existe um equilíbrio aí entre ter paciência e ser impaciente, que precisa ser equilibrado. Se a gente não equilibra isso, a gente pode acontecer as duas coisas. Ou você não tem persistência e nunca vai chegar, né? Porque você não tem paciência para chegar, aí você vai abrir outros negócios. Ou você é uma pessoa que caminha de uma forma muito lenta e você não vê o resultado e aí você acha que você é a pior pessoa do mundo. Você não é bom no que você faz. Eu sei. A Marley falando aí, eu sei. Por isso que eu pego no seu pé. Tem que acelerar. Entende, gente, que com cada cliente a gente lida de uma forma aqui na mentoria. Inclusive, eu tô indo... Deixa eu só olhar... esse meu processo de migrar, né, para aulas online, para um processo totalmente online, tá me fazendo muito feliz, porque eu tô conseguindo atender mais pessoas. Só que a qualidade do nosso trabalho, a gente tá trabalhando a cada dia para que a qualidade não caia, para que a gente consiga analisar cada pessoa, cada situação. Inclusive, eu estou num processo de contratação, vou contratar uma pessoa que tem características... Claro, eu contrato com base no comportamento, no perfil, nos talentos. E é uma pessoa que vai me ajudar muito a ajudar vocês. Porque o maior desafio que a gente tem aqui, né, o Transforma Você, hoje a minha equipe, graças a Deus, não sou só eu. O nosso maior desafio é fazer com que o cliente aprenda, mas que ele se mantenha no plano. Porque aí ele vai ter resultado. E o teu resultado é o nosso resultado. E isso é o que é mais importante para mim, para as pessoas que trabalham comigo. É ver o cliente crescer, é ver ele ter resultado, é ver ele conseguir chegar onde ele quer chegar. Porque isso não tem preço. Esses dias eu fiz uma visita para uma cliente minha, que foi uma das primeiras clientes que eu atendi. Vocês devem até conhecer aqui, que é a Bianca. A Bianca Greco, quando eu comecei a atender ela, um perfil extremamente inseguro. Ela até fala na mentoria, ela dá um depoimento. E quando ela entendeu que ela era assim, começou a mudar. Hoje, quem conhece, que sabe o avião, ela é um avião, essa minha cliente hoje. Ela é um avião. Fez uns 2 anos e meio que eu atendi ela. E lá atrás eu falei, aonde você quer chegar? E a gente planejou, projetou coisas altas. E ela fez, eu fui na casa dela visitar porque ela fez uma reforma. A casa dela ficou maravilhosa, assim, demais. E aí ela, Dri, você tem noção que a primeira vez que a gente começou o trabalho, eu tinha esse sonho e eu realizei, e hoje assim. Então é muito gostoso, né? Viver, fazer parte disso, pra mim é demais. Bom, então eu vou dar uma fechada agora em tudo que eu falei, né? Concluindo tudo que eu falei, o que eu quero trazer pra você? É importante que toda vez que você participe de uma live minha, eu ensino isso até para o pessoal da mentoria, né? Às vezes eu tenho uma conversa presencial, eu sempre faço essa pergunta no final de tudo isso que a gente conversou aqui. Quais são as suas conclusões? E o que é concluir? É você parar e pensar disso tudo que foi falado, que eu falei muita coisa, o que ficou para mim? Porque não é tudo que vai ficar, né? Inclusive tem uma curva de esquecimento. A gente esquece muito rápido aquilo que a gente aprende. Existe um estudo que mostra isso. Eu sou toda dos estudos, vocês já perceberam, né? Que eu gosto de comprovar as coisas. E a gente esquece muito rápido. Então, o que é que agora, se você puder pegar um papel, um caderno, não sei, mas o que é que você vai levar para sua vida? O que é que você aprendeu? O que ficou para você desse nosso bate-papo?
escreve. E aí, depois que você escrever, você vai pegar e vai pensar, o que é que eu posso fazer com isso? Porque não adianta nada a gente aprender, a gente ter um insight, aprender e não fazer nada, e não colocar como uma ação, né, aquilo que a gente aprende. Porque aí você não tem o resultado ele vem dessa ação. Então eu te aconselho a fazer isso, porque é a partir desses processos de conclusão e ação, conclusão e ação, conclusão e ação, que a gente vai dando passos e vai chegando em algum lugar. Então, pega aí um caderno, pega uma folha, coloca na geladeira, não sei como é que você funciona, e conclua, né? O que você aprendeu. Tire uma conclusão. Gente, agora, eu vou chamar a Thaís aqui, tá? Se você puder mandar a solicitação, Thaís, que eu já te coloco aqui. A Thaís é a pessoa que eu falei pra vocês. Eu acho muito bom trazer, então manda aviãozinho pra muita gente, tá? Porque o pessoal tá caindo aí, eu quero que vocês continuem aí. Nada melhor do que falar com alguém que teve o resultado, né? Às vezes a gente pede opinião pra tanta gente, a gente pede opinião pra uma pessoa da nossa família, pra uma amiga, mas aquela pessoa teve aquele resultado? Aquela pessoa passou por aquilo? Gente, aí a pessoa te dá uma opinião e aí você fica mal, mas você pediu opinião pra pessoa errada. A gente precisa conversar com pessoas que tiveram o resultado que a gente quer ter. É assim, porque aquela pessoa viveu, aquela pessoa sabe, aquela pessoa sentiu, entende? Então eu vou chamar a Thaís agora para falar um pouquinho com vocês. Ela teve um resultado extraordinário e ela vai contar para vocês. E começou do zero, tá? Do zero. Vamos lá. Thaís, eu te conheço, presença. Eu nem conheço a Thaís pessoalmente, a gente só se conhece nas redes. Tá conectada. Oi! Oi! Tudo bem? Gente, ela mandou uma mensagem assim, Dri, eu quero falar para as pessoas, para todo mundo que é possível. Aí eu falei, então você vai falar semana que vem, eu vou te colocar na live. É possível. Sem dúvida. Fica à vontade. Fala aí com a galera. Tudo bem, gente? Bom, é basicamente tudo isso que você estava falando. O dia a dia na prática, é tudo isso que você estava falando realmente. É você entender tudo aquilo que te trava. Eu acho que é as travas. As coisas que... E eu acho que o que mais me travava era o medo. O medo, eu sempre soube que eu era boa, sempre soube. No meu trabalho, no meu ramo, eu sempre soube. Fazendo para os outros, trabalhando para os outros, eu sempre soube que eu era boa. E eu sempre tive vontade de trabalhar para mim. E eu já tinha trabalhado para mim lá atrás. E aí, eu não tinha queimado as pontes. O que aconteceu? Na primeira dificuldade que eu tive, eu voltei a trabalhar para os outros. E aquilo me fez muito mal, eu não queria mais, aquilo me fazia mal. E aí chegou a pandemia. Eu não estava feliz onde eu estava. Eu ia falar, conta um pouquinho dessa tua história para as pessoas entenderem o teu processo. Isso, chegou a pandemia e eu já não estava feliz, mas no meio da pandemia, abril, maio mais ou menos, não tinha onde você arrumar emprego. Ou seja, eu não queimei a ponte porque eu quis, eu queimei porque não tinha o que fazer. Ninguém estava contratando. E é tão interessante isso, Thaís, você já vai continuar, mas assim, eu costumo dizer que muitas vezes o fundo do poço é o melhor lugar. Porque quando a gente se vê sem... É aquilo, você não tem para onde voltar. Não e tem. aí você caminha para frente, você tem que dar um jeito. Então essa pandemia serviu muito para isso, né? Para você, para outras pessoas, de fato. Tipo, você olhar e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Dia 10 tá aí, eu preciso pagar minhas contas, então vamos lá. Vamos alguma coisa. E aí eu peguei toda essa clientela que eu tinha trabalhando em outras lojas e eu comecei a conversar com essas pessoas, com essas clientes. Eu tinha tempo, eu não estava trabalhando. Gente, o que vocês acham que tá vendendo hoje? O que vocês acham que precisa hoje? Por um momento eu ia fabricar uma coisa que era mais simples. E eu vi que não era isso que elas precisavam. Elas queriam outra coisa que nas grandes lojas não tinham. E aí eu chamei meu marido e falei, vamos fazer isso assim, assim, assim? Vamos. Vamos atender as necessidades desse povo? Ele tinha me dado a ideia de já fazer mais sentido. E a gente foi, começou
A gente investiu R$ 5.000 só, de matéria-prima. E aí foi quando eu chamei você. Sim. Eu lembro que eu te chamei e E eu a gente nem se conhece pessoalmente, né? Você não chegou aí lá na minha sala, foi tudo Não. online. E aí eu tinha feito o investimento dos tecidos só. E as roupas estavam em fabricação. Eu nem tinha pego a roupa na mão ainda. Pra ver se ia dar ou se não ia dar. E aí eu falando com essas clientes constantemente, a todo tempo. E eu tava mandando para elas a todo tempo o que ia acontecer, como é que ia ser, qual roupa que eu ia vender, barará, barará. Dri. Ou seja, não estava perfeito. Não tinha nada perfeito, só que você. Eu não tinha nada. Sabe o que eu tava fazendo? Olha, aos perfeccionistas de plantão, que espera tá tudo perfeito eu para começar. Presta atenção. Fiz um espaço maravilhoso. Você não precisa ter uma equipe enorme. Você precisa ter vontade e coragem, só. Tava no fundo da minha casa, as coisas na cozinha. Eu separava a mercadoria na cozinha da minha casa. Pedidos eu fazia naquele bloco de pedido. Sabe aquele que você compra no bazar? E o financeiro a gente fazia num computador que a gente tinha aqui, velho. A gente fez o financeiro desde o começo, a gente colocou tudo lá. Quanto a gente tinha gasto, quanto que a gente imaginava que ia vender, e a gente imaginava que a gente ia vender R$ 15.000. E a gente vendeu 40 No primeiro mês. no primeiro mês. E aí, naquele mês, eu já sentia, eu já tava louca. Eu já tava louca. E aí eu lembro que eu assisti uma live sua falando sobre contratação. Qual era o momento que você tinha que contratar alguém? E o momento era você não conseguir respirar e você precisa ter braços e precisa de alguém para você conseguir crescer. Eu corri e contratei. A pessoa trabalhava na cozinha da minha casa. Você tem noção? Eu tenho lugar para ficar. E eu contratei. Então, olha, eu quero te contratar, fazer aquele processo seletivo. Então, aqui é a empresa, né? A cozinha. Assim. Não, o povo, eu falo, as pessoas veem o lugar que a gente chega, mas elas não têm ideia do perrengue que é, né? Aí, você não sabe. Os clientes queriam vir ver a roupa. Quando elas queriam vir ver a roupa. Eu falava que o showroom estava fechado. Que não tinha como a pessoa ver. Que, tipo, ele estava em reforma. Que não tinha jeito. Que era só online. Que jeito que eu ia trazer ela na cozinha da minha casa? Não tinha jeito. E assim ia, e assim ia. Eu mandava foto. Eu fazia foto com o modelo já. Porque eu queria que aquilo ficasse o mais profissional possível. A minha funcionária tá aí, ó. Eu tô vendo, eu pensei, essa equipe, ó. E aí, essa funcionária veio, a primeira funcionária veio, e ela me ajudava com toda a parte financeira, porque eu não tinha tempo para parar e fazer isso. Então, eu precisava vender, precisava acontecer ali no Você Instagram. tem um perfil vendedor. Isso, eu não gosto da parte financeira. E aí colocou uma pessoa que faça isso, para fazer. Isso. E aí ela fazia os romaneios e tal, porque eu não tinha paciência para ficar na frente do computador. Eu queria falar com o cliente, queria pensar em estratégia, queria assistir coisas para eu aprender cada vez mais, porque eu não sabia empreender, gente, eu não sabia nada. Eu não sabia como fazer um custo de nada, não sabia nada. E aí isso foi acontecendo, até que aqui ficou pequeno. Aí foi onde aconteceu o segundo mês que a gente vendeu 50 mil. Que é aquilo que você já sabe. E aí, eu lembro que a cozinha da minha casa e o fundo de casa, ele já estava lotado de mercadoria. Tipo, eu já tinha 30 mil de mercadoria aqui dentro, já não tinha espaço. Era 11 horas da noite, eu respondia cliente, eu fazendo janta, eu parava. Eu tava ficando desorganizada. Isso aí tava me fazendo mal. A minha casa já tava ficando suja, eu já não conseguia cuidar da minha casa. Eu falei, eu preciso tirar daqui. Preciso tirar daqui. E aí foi onde eu procurei um showroom, um espaço simples para eu colocar as coisas. E algumas clientes aqui de Rio Preto iam até esse lugar, porque elas queriam vir, todo tempo elas falavam, eu quero ver, eu quero mais, e não sei o quê, e não.
E aí eu falava, gente, e eu não, sabe? Aí eu fui e aluguei esse lugar. Com medo. Porque você pensa que eu não tinha medo? Tipo assim, meu marido falava, a gente não vai conseguir pagar. Pelo amor de Deus. Não é que a gente não tenha medo no processo, né, Thaís? Porque assim, eu tô pegando os sentimentos, eu tô até anotando aqui o que você tá falando, organizando, mas assim, o sentimento do medo no processo de decidir para crescer, para contratar, ele existe. Claro Sempre que vai existir. a todo O tempo. que a Mas gente não pode é deixar ele ser maior do que aquilo que a gente deseja alcançar. Isso. Eu chorava a todo tempo, de medo mesmo. Mas eu fazia com medo. Eu fui na imobiliária alugar aquele lugar com medo. Tipo, da pessoa olhar pra mim, ah, eu tô te entregando a chave então, mas pode ser que mês que vem a minha empresa quebre, eu não sei, né? A gente sabe, mas a gente quer que aquilo aconteça, né? E aí a gente não gastou com nada, assim. A gente levou uma mesa, duas araras de R$ 18, que eu paguei R$ 18 em cada arara. Eu comprei os cabides, coloquei as roupas lá, passei, tipo, a gente chamou um amigo do Luciano que é pintor, ele pintou só a fachada, não coloquei letreiro, não coloquei nada. Só fui. E coloquei um vaso lá na frente, que tem que ter planta. A planta traz energia. Só. Aí, Dri, foi assim, ó. E nesse mesmo momento eu comecei a fazer o tráfego do Instagram e do Facebook e tal, porque Começou a eu queria impulsionar. que outras clientes me vissem. Eu falava, eu tô atingindo essas clientes que eu já tenho, mas eu quero mais. O que eu faço para ter mais? E aí foi outra live que você fez sobre marketing e pra gente se comunicar, e você falava o tempo todo, comunica, se comunica, se comunica. E eu preciso fazer esse tráfego. E aí eu comecei, e aí começou a vir clientes de Rio Preto e da região, e vim, e só foi aumentando. E hoje a gente tá com 6 meses, né? Daí um mês o showroom, uma pessoa que eu conhecia de uma outra empresa que eu tinha trabalhado, falou: olha, tá lançando um novo shopping de atacado. Você não quer ir pra lá? Eu Para um não. shopping? Acha? Você é louco. Não tenho dinheiro. E o Luciano pegou e falou assim pra mim: ai, acho que não. Pelo amor de Deus. Acha? Não, vamos esperar. Quando alguém fala pra mim, vamos esperar, isso me incomoda. Se eu falar pra mim mesma, beleza. Mas se alguém falar assim pra mim, ah, acho que vamos esperar. Ah, não, vamos lá ver. Vamos lá ver como é que é. Fui lá conversar. Ai, parará. Dri, sem brincadeira. Era um salto de era um salto muito grande. Era um salto de tipo assim: se der errado, vai ser a merda do ano. Ou seja, não pode dar errado. Não Não tinha essa pode. opção. E outra coisa, eu precisava de mais gente. Como que eu vou pagar mais gente? Como que você É, vai dar esse salto? Porque eu imagino, é um lugar, é aluguel, é uma estrutura, é mais pessoas para atender, enfim. é. E aí, você não sabe o que aconteceu. Eu já tinha contratado uma outra pessoa para trabalhar com a gente. As duas pediram as contas. Meu, Uma tava infeliz, não tava bem. E ela contaminou a outra que eu tinha acabado de contratar. Fazia 15 dias que eu tinha contratado uma para ajudar lá no showroom. Porque eu não conseguia ficar lá, eu ficava na rua o tempo todo. Então eu chamei alguém de vendas para ajudar aquela do financeiro. sim. E as duas saíram, eu fiquei sozinha, inaugurando uma loja. Eu tinha Meu, fechado com eles. meu Deus. Dri, eu só chorava, eu só chorava. Eu falei, não, vai acontecer, eu não vou desistir, eu vou inaugurar essa loja dia 21 de outubro, eu vou inaugurar. Era a inauguração do shopping. Eu vou inaugurar, isso vai acontecer. Tipo, eu falava assim, isso é para acontecer comigo, é uma questão de honra. E aí veio uma amiga minha, que hoje ela é a gerente da loja, ela trabalhou no atacado junto comigo, assim, anos, numa loja topíssima lá do atacado. Ela tinha muita cliente. E eu falei assim pra ela, eu até me emociono. Eu falei assim, me ajuda.
preciso realizar meu sonho. E aí ela falou, eu tô aqui, eu vou. E aí ela pediu as contas de onde ela estava e ela entrou comigo. E ela falou, vamos lá. E aí a gente contratou uma outra pessoa. A gente inaugurou a loja, Dri. A loja vendeu 30 mil num dia, na inauguração. Meu Deus. Num dia. E ela tá falando aí. E a gente foi aprendendo junto, eu e ela, e essa outra funcionária, que é a Su, que é a nossa vendedora. E o Luciano, a gente foi aprendendo junto, e aquilo foi dobrando, dobrando, dobrando. E hoje, Cê, não, tudo isso aconteceu em quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Dri, tudo isso é aquilo que eu sempre falo, eu falo para as meninas isso. Não tem como dar errado. Não vai dar errado. Se você colocar aqui, ó, não vai dar errado. Tem tudo para dar certo. Vai acontecer. Só vai dar errado se você ficar olhando lá para trás. Não adianta você queimar a ponte e falar assim, ah, se der errado eu arrumo um emprego. Não. Não, não. Decidir que você... Exatamente. Porque se você queima a ponte e você decide voltar, você constrói outra ponte. Exato, E volta. exato. Você volta. Então é você de a não olhar lá atrás. Você não vai olhar lá. E eu sempre falo para as meninas, gente, trabalhem como se a gente já tivesse 5 lojas. Como se a gente já fosse muito grande. Entendeu? Então elas fazem isso, tipo assim, elas falam com as clientes como se a gente fosse muito grande. E isso vai crescendo cada vez mais, porque elas comunicam isso para as clientes, que a gente já é grande. E as clientes enxergam a gente muito grande, entendeu? E isso é muito louco, é muito louco. É uma coisa assim, o tanto de gente, Dri, o tanto de gente, os guias que ajudam e que, não, vamos lá, eu tô mandando cliente para vocês, vamos lá, vai crescer, e nananã. Porque energia, tudo que você coloca energia boa, vem energia boa para você. E é isso. E eu quero que você, olha só, você tá vendo as pessoas escrevendo. Já tomei. Estão me oferecendo café aqui, já tomei, obrigada. Pessoas emocionadas aqui, porque realmente a sua história é uma grande história. É uma grande história. E eu admiro muito, muito quem faz o que você fez. Que é assim, não existe a opção. Esses dias uma pessoa veio falar comigo, eu falei isso para ela. Ela, e você acha que já está na hora de parar, de desistir? Porque a coisa tá difícil, Driele. Será que eu desisto? Eu falei, não existe desistir. E por isso que tem que amar, e por isso que a gente tem que amar o que a gente faz, e por isso que tem que encontrar esse propósito, porque é muito fácil a gente desistir, é saudável desistir daquilo que a gente não gosta, mas quando a gente ama, não existe possibilidade de desistir, não existe, tem que dar certo, a gente tem que fazer, ai, mas veio a pandemia, ai, mas vai quebrar, não, o que eu vou fazer para dar certo? A pergunta é essa sempre, né, Thaís? O que eu vou fazer para dar certo? O que eu vou fazer para dar certo? O que eu vou fazer? E daí você vai ver que você é muito maior do que você imagina. E você vai ver que você é muito mais inteligente do que você imagina. Porque a gente encontra, a gente dá um jeito. Não dá, Thaís? E é assim. E outra, quando você entende, quando eu entendi que de mim, daquilo que eu estava fazendo, gerava emprego para outras pessoas comiam por mim. Aquilo, gente, você não quer parar, você quer cada vez mais, você quer cada vez mais pessoas trabalhando para você e fazer, tipo assim, quando eu chego, hoje eu não faço mais isso, mas quando eu chegava na porta de uma costureira simples, para pagar ela, aquilo me dava tanta felicidade, tipo assim, meu Deus, eu tô fazendo uma outra família comer pelo que eu tô trabalhando no meio de uma pandemia.
que as pessoas estavam passando fome. Você entende? O dia que o marido da minha gerente, que é minha amiga, me agradeceu pelo que eu tinha feito pela família dele, aquilo veio pra mim que, tipo assim, eu tinha zerado o game já. Entendeu? Então, é esse sentimento a todo momento de gratidão por você ter acreditado em você mesma, de ter acreditado em tudo que você acredita. Gente, eu não sei se todo mundo está assistindo aqui acredita em Deus, mas eu pago chorando. Todas as vezes que eu vou pagar elas, eu choro. Eu vou fazer o salário delas, eu choro. Acredita em Deus, primeiro de tudo. Acredita em Deus, no que Ele quer para você, no que Ele prometeu para você e no que você acredita. Se o seu sentimento aqui dentro for mais forte do que tudo que está em volta, não vai dar errado. Tem que dar errado, porque você sabe o que você quer para sua vida e o que Deus quer para sua vida. Então não tem como dar errado. Segura na mão dele e vai, com medo, com dificuldade, com obstáculo, com pandemia, com 2 pandemias, com o que for. Vai. Exatamente. É só ir. E é isso. Ai, obrigada. 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 Porque renova, Thaís. Assim, eu tenho tem muita gente aí que quer começar, tem muita gente aí que já está na caminhada há muito tempo, talvez há mais tempo que eu e você. E ouvir histórias como a sua renova a gente. E que bom. E é Deus, né? Eu também creio muito em Deus, que é proposital, assim, que Deus ele prepara as coisas. Nesse mês de janeiro, que é um início, né? Esse gás, assim, de olha só, foi possível para a Thaís, é possível para você também, é possível para nós, né? Não é possível? E a coisa, e isso que você falou da contratação dos funcionários, eu acho assim maravilhoso, porque eu provo disso também. Isso eu acho, na minha opinião, a essência do empreendedorismo. Quando você chega num ponto onde você realiza, e a partir do seu realizar, você poder proporcionar o alimento do outro, o crescimento do outro, isso é incrível. E assim, uma coisa que eu falo muito é que os meus funcionários, eles são empresários dentro da minha empresa. Porque eu quero que todo mundo decida junto, pensa junto, né, faça junto, e eu acredito que você também. Então, isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Não, A gente falou de números e tal, e é um resultado, mas esse sentimento não tem preço, não é? até semana eu ensinei para minha gerente uma conta de meta e tudo mais. Eu falei para ela, isso que eu tô te ensinando é para sua vida. Eu falo isso para elas. Eu falo, hoje vocês estão aqui comigo. Amanhã vocês podem não estar mais, podem estar na empresa de vocês, ou em outra loja, ou então vocês aqui é um aprendizado para a vida de vocês. Eu costumo falar que eu não prendo conhecimento comigo. Eu gosto que tem clientes que chegam em mim, clientes minhas, chegam em mim e falam assim: o que eu faço? Que já estão com loja ou vendendo roupa há muito tempo. O que eu faço? E o que você acha que você precisa fazer para melhorar? Você está vendendo quanto? Ah, eu vendo faz 2 anos 70 mil. E eu travei. Então você precisa contratar. Mas como? Contrata. Ah, eu sou sacoleira, eu preciso crescer. Você precisa ser vista. Você está fazendo uma coisa para ser vista? Monta uma loja. Exato. É Então, aquilo que precisa ser feito. isso. Não adianta você ficar parado e pensando. Ai, mas o que eu faço? Ai, mas eu preciso fazer. Mas você não está fazendo. Para um pouco, pensa o que eu preciso fazer. Parou? Se concentrou? Preciso contratar? Vamos lá, vamos contratar. Ah, eu preciso montar um lugar maior? Vamos montar um lugar maior. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas a venda vai acontecer e você vai pagar. A venda vai pagar, não é você.
É mais R$ 1 para investir, gente. A venda tinha que acontecer para eu pagar tudo aquilo. E quando a venda tem que acontecer, a gente bota a cara, a gente faz, a gente fala, a gente arruma, a gente dá um jeito. E Não esse aprender a dar um jeito. Não sou eu que pago as costureiras. A venda acontece porque ela precisa acontecer e ela paga todo mundo. Não sou eu. Eu não tenho dinheiro, não sou milionária. A venda acontece e se paga. E quando você precisa pagar, que você não tem de onde tirar, você faz a venda acontecer. Com certeza. E é assim. E é assim que a gente caminha. Ó, nosso tempo tá curto. Ele. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Pela sua disposição. Parabéns pela sua coragem. Eu não te conheço pessoalmente, mas a gente se conhece muito, né? Toda vez a gente conversa, gente. A Thaís, olha, Dri, isso aqui, olha. Eu lembro o dia que você mandou a foto da chave. Sim. Gente, olha isso. Então, assim, eu louvo a Deus por ter a oportunidade de vivenciar, de presenciar essas coisas. Eu sou muito privilegiada. E hoje você está tendo também. Então, obrigada, que Deus abençoe. Que Obrigada. você cresça nesse ano de 2021 muito mais que você já cresceu. E que todos vocês que estão aí também vão crescer também. Cresçam, tomem a decisão para crescer, né? Eu acho que é assim, é a decisão de começar e não voltar e só caminhar para frente. Ó, eu vou pedir uma coisa para vocês, eu vou fazer esse pedido. Tira um print da nossa tela, eu e a Thaís, a gente vai dar um sorriso, né? Tira um print, reposta. Toda terça-feira eu vou fazer live. E eu quero ajudar, assim como eu pude ajudar a Thaís de uma forma informal, né? Eu quero poder te ajudar também. Então, dá um print, marca, fala, a live foi bacana, tem toda terça, escreve e vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Porque toda semana eu me comprometo em fazer live, em mostrar, em falar. E mesmo que você não seja meu cliente, eu quero te ajudar, tá bom? Vai lá, dá um sorriso aí. Vai, gente, prepara o print. Tem 60 pessoas aqui, hein? Já deu? Ó, ai, gente, você viu que eu tô pedinte, né? Se 60 pessoas repostarem, eu quero ter 200 pessoas aqui, 500, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, todo mundo crescendo junto. E aí a gente vai compartilhar desses resultados ao longo do ano. Arrasou. Muita gente. Ai, peraí, tira os comentários para eu tirar o print. Pronto, tirei. Vai, dá um sorriso aí, Thaís. Aí. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe, tá? Vocês. Semana que vem nós estamos de volta. Beijo, Thaís. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Agora eu vou curtir a praia, porque eu mereço, né? Porque eu mereço. E, ó, você que ainda não se inscreveu, presta atenção aqui. Não sai daqui ainda, não. Essa semana a gente começou as inscrições para as aulas gratuitas. Então, antes da gente liberar para você poder começar a nossa mentoria, né? A gente vai ter algumas aulas gratuitas, eu vou fazer para que você entenda exatamente como é que funciona o meu trabalho, para que você conheça, para que você tire dúvidas. Mesmo que você não seja meu cliente, você vai aprender muito nessas 4 aulas, então você precisa se inscrever. O link está na minha bio. Tem que se inscrever. Se você não se inscrever, você não vai participar. E aí, a partir do dia 26, 27, 28, 29, 4 dias de aula. Eu vou trazer muito conteúdo, vou ensinar muita coisa para que você possa crescer na sua caminhada rumo ao empreendedorismo. Você que está começando, você que não começou e você que já empreende. O meu trabalho é para você. Um beijo, obrigada, Deus abençoe. Tamo junto. Tô só lendo aqui os comentários de vocês. Depois me manda mensagem, dá seu feedback, posta a gente, nos ajuda. Beijo. Tchau.